Olá, tudo bem? Eu sou o engenheiro José Costa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Pessoal, vou falar com vocês um pouquinho hoje sobre a eficiência de bacia de dissipação a jusante de barragens em gabiões. Tá? O tema é um pouco extenso, mas a questão não é muito complexa. Tá? Nessa imagem aqui, a gente consegue ver um barramento em gabiões, né, onde eu tenho aqui 1 metro de altura, 2 metros de altura, 3 metros de altura, tá? Então, essa soleira aqui livre, nós temos 2 metros. A montante, nós temos um solo compactado e um filtro geotêxtil entre o solo compactado e o gabião caixa, tá? Bom, a jusante dessa soleira, nós temos então uma bacia de dissipação, que pode ser revestida também com gabião caixa, com colchão reno ou outros materiais. E aqui nós temos uma caixa que nós chamamos de contrabarragem. Tá? Essa contrabarragem ajuda a elevar um pouco o nível da água dentro da bacia, criar um efeito de piscina dentro da bacia, para que esse colchão de água ajude na dissipação da água que está vindo do vertedor, aqui da crista da barragem. Tá? Depois da contrabarragem, nós temos mais uma proteção com colchão reno, tá? Então nós vamos ver o porquê dessa proteção aqui também, tá bom? Pessoal, então o que acontece? A dinâmica desse dique, desse barramento, é o seguinte: aqui nós temos um acúmulo de água, né? Dependendo da vazão de contribuição, esse nível d'água pode se elevar e passar pelo vertedor de crista dessa barragem. Passando por esse vertedor, ele vai gerar esse impacto aqui na base da nossa bacia. E a nossa bacia tem que ser dimensionada para gerar um ressalto hidráulico, dissipar essa energia e encaminhar esse escoamento com uma velocidade inferior aqui para a jusante, tá? Então, basicamente, essa é a dinâmica da bacia de dissipação a jusante do barramento em gabiões, tá? Bom, se essa bacia for muito curta, quer dizer que o ressalto hidráulico vai ser gerado dentro da bacia, mas vai terminar fora da bacia. E isso vai gerar problemas de erosão no seu trecho de jusante. Tá? Então nós temos que avaliar corretamente o tamanho dessa bacia e os impactos que vão ser gerados aqui nesse revestimento. Tá? Então esse aqui é um modelo onde nós chamamos de bacia elevada. Pelo seguinte, imagine que aqui você tem a soleira, aqui você tem a bacia e depois da bacia você tem uma segunda queda, tá? Que seria da contrabarragem, ou seja, a nossa bacia de dissipação está no nível zero do terreno, tá? Ela não está no nível negativo, ela está exatamente no nível do terreno, tá? De jusante. Então, nesse caso, nós temos uma bacia que é considerada uma bacia de dissipação elevada, tá? Esse é um dos modelos possíveis para se trabalhar aqui com a bacia após o barramento em gabiões, tá? Um segundo modelo seria esse daqui, tá? Parece que não mudou muito, ó, mas vou voltar aqui o slide, tá? Antes e depois, tá? Então, esse segundo modelo, ele é conhecido como bacia negativa ou bacia depressão, tá? Pelo seguinte motivo, nesse caso nós não temos uma segunda queda. Tá? Então aquela contrabarragem ela está enterrada, a bacia de dissipação também está enterrada e depois dessa caixa nós já saímos no nível do terreno. Tá? Então nesse modelo aqui nós temos uma bacia de dissipação enterrada, tá? Diferente desse primeiro modelo aqui. Tá? Dá para ver aqui a diferença das duas, certo? Bom, maravilha. Vendo aqui nas fotos então de obra, né? Então no lado direito, nós temos aqui uma barragem em gabião já executada, onde estava sendo feito um revestimento do vertedor com concreto, devido às altas velocidades, né, que estariam passando aqui no vertedor. A jusante desse barramento, nós temos aqui uma bacia de dissipação elevada, né? Então, no final da bacia, ela já sai no nível do terreno. Então, a água vem, vai verter pelo vertedor, vai cair na bacia, dissipar energia e vai sair já no nível do terreno aqui, tá? Bom, nesse segundo caso aqui da esquerda, nós temos um trecho aqui, ó,
enterrada. Então nós temos uma proteção com gabião caixa na direita, na esquerda, e a base de tudo isso daqui está num nível negativo, tá? Pessoal, só para destacar para vocês também que eu deixei uma planilha na descrição desse vídeo, onde você consegue fazer o acesso a essa planilha que eu consigo te enviar, tá? Dentro dessa planilha você tem um método de cálculo do comprimento da bacia de dissipação, tá? Considerando o comprimento do ressalto, o comprimento do impacto de queda, o nível do ressalto, tá? Então, dentro dessa planilha em Excel, você consegue fazer esse cálculo da bacia de dissipação, beleza? Bom, e aí o que acontece? Se aprofundando bastante aqui na questão, eu fiz um modelo numérico, tá? Utilizei um software que chama OpenFOAM, tá? Que é um software CFD, tá? Então, software gratuito, você consegue também fazer a instalação do seu computador e utilizar ele, tá? Ele é código aberto, né? Então, é um software super bacana aí para essas modelagens. Bom, então aqui nós temos um modelo que eu criei. Aqui nós temos o barramento em gabião. Aqui nós temos a bacia elevada, né? Não está enterrada aqui. Temos a contra-barragem e o trecho de jusante, tá? Nesse gráfico aqui embaixo, nessa barra aqui, nós temos alpha water. Então, quando você tem a coloração azul, isso representa ar. Na coloração vermelha, representa água. Então, no tempo zero de modelagem, eu tenho aqui uma coluna de água que eu já coloquei no lado esquerdo da barragem, a montante da barragem, para quando eu começar o modelo em si, já ter uma queda d'água já preparada, tá? Então, ao invés de encher esse lado da esquerda aqui com o nível d'água, né, e depois verter, já coloquei uma coluna d'água para quando começar a modelagem já ter essa queda e já começar a ter escoamento aqui para jusante também, tá? Então eu vou rodar aqui o vídeo para vocês verem. Então aqui tem uma estabilização desse perfil de montante, gera-se a lâmina crítica aqui na crista da barragem, na soleira, né? Essa daqui é a contra-barragem, que acaba gerando esse perfil de água aqui, esse colchão de água, tá? E gera aqui um ressalto hidráulico dentro da bacia, tá? Então, esse é um modelo, né? Ele não está muito refinado ainda, né? Nesse caso, mas já mostra bem essa queda d'água, o efeito da bacia, tá? Essa bacia, lembrando que é uma bacia elevada, tá? Pegando um segundo exemplo aqui, pessoal, nós temos uma bacia rebaixada, né? Ou em depressão, negativo. Então, nesse caso, ó, se você for perceber, eu tenho aqui os dentes do gabião também, da soleira, tá? Desse ponto que eu tô com o mouse até esse ponto, eu tenho um desnível de 1 metro. Então, ela tá 1 metro rebaixado, que é justamente esse desnível do lado direito, tá? Então, aqui também tem uma coluna d'água, tá? Aqui eu rebaixei um pouco o teto do modelo, digamos assim, para economizar nas células de modelagem, né? Então, aqui já é suficiente essa camada azul de ar aqui em cima. Tem essa coluna d'água já modelada no T0. Quando eu começar a rodar o modelo, essa coluna vai cair para a direita na bacia enterrada, tá? Então, diferente do modelo 1, nós temos um cenário aqui um pouco mais tranquilo para essa bacia em depressão. Então, aqui nós temos a queda d'água, todo o ressalto que é formado, e aqui o encaminhamento da água para jusante, tá? Então, até o perfil da barragem, até o trecho da barragem, esse perfil se mantém muito parecido nos dois modelos, tá? Então tem uma variação no tempo inicial, gera-se a lâmina crítica com esse rebaixamento aqui que é característico, né, de barragem com parede espessa, cai a água aqui, gera o ressalto e vai para jusante, tá? Então esse é o cenário da bacia enterrada. Mas aí você pode se perguntar, bom, não percebi muita diferença dos dois modelos. Então o que a gente vai fazer? Vou colocar os dois juntos aqui para a gente observar alguns pontos, tá? Então em cima bacia elevada, embaixo bacia enterrada. Perceba o seguinte, depois que ocorre uma certa estabilização do modelo superior, eu tenho uma segunda queda depois da contrabarragem, tá? Enquanto no modelo inferior, que é a bacia enterrada, eu não tendo essa segunda queda, eu não gero uma aceleração aqui de queda, porque já sai no perfil do terreno. Tá? Então essa é uma mudança que às vezes passa imperceptível aos nossos olhos, mas que vai gerar uma grande mudança aqui na verdade no perfil de jusante, porque aqui eu acelero o escoamento,
e aqui eu não acelero o escoamento, eu sigo no perfil natural, tá? Então o que acontece? Gera essa queda, gera a dissipação da energia pelo ressalto da bacia, porém, depois de dissipar, gera uma segunda aceleração aqui, né, do escoamento no ponto final. Enquanto a bacia enterrada, eu gero o ressalto e já encaminha para a jusante. O que vai diferenciar isso em ordem prática, né, em números mesmo, tá? Então o que acontece? Tirando um gráfico desse modelo que eu extraí do software Paraview, tá? Que é um software que você consegue abrir o modelo do OpenFOAM e tirar gráficos, tabela, resultados, tá? Então, nesse modelo com a bacia elevada, eu tenho a primeira queda da barragem e eu tenho a segunda queda da contrabarragem. Nessa segunda queda, tá? Eu coloquei um medidor de velocidade. Então, essa bolinha aqui até essa bolinha, né? Essa linha que está interligando essas esferas, é um perfil de velocidade que eu coloquei no modelo, tá? Que é esse gráfico aqui da direita. Então pode ver o seguinte, na base do gráfico, no eixo X, tá? Eu vou ter aqui a variação da minha linha branca aqui do meu perfil. E aqui eu tenho no eixo Y as velocidades, tá? Então aqui eu tenho no 0 a base do meu escoamento, né? Ponto 1, na altura ponto 1 do escoamento, ponto 2, ponto 3, ponto 4, então subindo aqui o perfil do escoamento, tá? Chega um ponto que eu não tenho mais escoamento, onde está só azul, que ele fica muito próximo aqui de velocidades 0, tá? Mas na parte onde eu tenho a lâmina d'água passando realmente aqui, eu tenho um pico de velocidade de 1,6 metros por segundo, tá? Então, aqui na base do escoamento, onde está vermelho, está passando realmente essa água acelerada, me gera esse pico, esse gráfico com esse pico de velocidade de 1,6 metros por segundo, tá? Agora eu vou mostrar o gráfico da segunda modelagem, que é já referente à bacia enterrada, tá? Então tenho também a variação da altura da lâmina, tá? E aqui eu tenho um pico que está girando em torno de 0,57 metros por segundo e um perfil mais homogêneo da lâmina d'água, tá? Então, nesse caso, para a mesma vazão, para a mesma queda de 4 metros aqui, para o mesmo comprimento de bacia, eu tenho a diferença de 0,57 para esse modelo contra 1,6 para um modelo de bacia elevada, tá? Isso nos mostra que esse modelo de bacia enterrada ele é mais eficaz, né, na função de dissipar a energia de água e conduzir esse escoamento com uma velocidade menor para a jusante, tá? Então, olhando aqui esse gráfico, eu tenho o seguinte, aqui são 6 modelagens, né, digamos assim. Então, a linha laranja representa aqui a minha bacia enterrada, tá? Então, representa os valores resultantes da minha bacia enterrada. A linha azul é referente à minha bacia elevada, tá? E esses 3 pontinhos aqui são os modelos que eu criei, tá? Então, por exemplo, para uma vazão de 0,0025, tá? Metros cúbicos por segundo, isso aqui é uma vazão para um modelo com uma fatia de 10 centímetros, tá? Então é um modelo 2D, ele não está pegando toda a largura da escada, está pegando uma fatia de 10 centímetros, por isso que a vazão é bem pequenininha, tá? Então, pegando essa vazão para um modelo com a bacia elevada, eu tenho 1,33 de velocidade média na saída dessa bacia, contra 0,47 metros por segundo, tá, da bacia enterrada. Se eu aumento a vazão para 0,0035, né, dessa forma eu tenho na saída da bacia elevada 1,4 metros por segundo e na saída da bacia enterrada 0,56 metros por segundo. Se eu pego uma vazão bem maior, 0,0055, eu tenho uma velocidade média na saída da bacia elevada de 1,81 metros por segundo e eu tenho uma velocidade média da bacia enterrada de 0,7 metros por segundo. Ou seja, para todas as vazões, a bacia em depressão ela apresenta menores velocidades na saída dela, tá? Então ela é mais eficaz nesse caso do que a bacia elevada, tá? Então aqui eu tenho os 2 modelos já representados e os gráficos que acompanham as velocidades na saída desses modelos, tá? Então, olhando os gráficos que a gente já tinha observado, a velocidade de pico da bacia enterrada é bem inferior quando comparada com a velocidade de pico da bacia elevada, pelo simples fato de que aqui eu não tenho uma segunda queda
não tem uma segunda aceleração, e nesse caso eu gero sim uma segunda aceleração. Por isso que é importante para esse modelo aqui da esquerda, sempre trabalhar com uma proteção aqui na base, ó, justamente nesse ponto, com uma camada de gabião colchão reno. Porque se eu não protejo essa base da contrabarragem, como eu vou ter uma aceleração, isso aqui vai escavar e vai solapar essa peça, tá? Então eu perco aqui a minha bacia, tá? Então aqui são alguns detalhes específicos dessas bacias, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, desse comparativo direto. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no meu canal. Se você tem as redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e também Telegram, né, aqui estão as minhas redes também, me siga por lá. Entre no meu grupo Telegram também, que eu estou postando alguns conteúdos também no canal Telegram, tá? E grande abraço, até a próxima.